Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e esse é um vídeo difícil de fazer sem se indignar. E a gente tem que controlar muito aqui, enfim, para não passar do ponto diante daquilo que o senador Hamilton Mourão postou. É um negócio inacreditável, surreal, lamentável e possivelmente criminoso, será? Eu vou trazer para vocês, trazer também as reações a respeito desse tweet, do senador, que é um negócio assim, olha, o impacto foi tão grande que, quando eu parei para gravar, tinha o dobro de comentários em relação a de curtidas. Quando isso acontece no Twitter, é sinal de que quem postou se deu muito mal, porque teve uma onda de gente rebatendo, desmascarando, desmentindo o cidadão, num número muito maior do que aqueles que foram lá deixar uma curtidinha. Eu vou explicar tudo, mas antes quero pedir sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Venha pra cima, se gostar do vídeo, vai que assiste, não gosta, deixa o joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, 31 de março de 2024, completamos então 60 anos de uma data que a gente não pode esquecer jamais. Ela tem que ser lembrada, é uma data triste, para a nossa história, o 31 de março de 1964, quando tivemos um golpe, feito pelos militares, mas com apoio também de empresários dos Estados Unidos. Sim, depois foi revelado aí, os Estados Unidos teve um papel fundamental no golpe que desestabilizou o nosso país, que vinha, com o governo do Jango, fazendo reformas, ajudando o povo, transformando, sim, as reformas de base. Então foi um golpe contra o nosso país com o apoio do imperialismo dos Estados Unidos. E aí esses patriotas, falsos patriotas, como o Bolsonaro, por exemplo, Mourão e outros mais, comemoram a data. Vamos nos ater que é o que o Mourão postou, repito, num dia em que a gente deve se lembrar para lamentar, para ficar triste. Porque na ditadura tivemos censura, que esses hipócritas bolsonaristas de hoje, não vou generalizar, mas boa parte deles, reclamam a censura do Xandão, a censura do STF, mas batem palma para a censura produzida pelo Estado na ocasião. Sim, censurou jornalista, artista, cantor, que matou muita gente, perseguiu, que tem muitos até hoje desaparecidos, torturou. E aí vem o Mourão e escreve o seguinte: a história não se apaga e nem se reescreve. Em 31 de março de 1964, a nação se salvou a si mesma. É surreal! Vê isso aqui partindo de um senador da República eleito pela nossa democracia. Se isso aqui parte de um tio do Zap, de um tio do pavê, vá lá, mas é o Mourão, general da reserva, ex-vice-presidente, atual senador, que deve ter se esquecido que na ditadura que ele bate palma, teve um dado momento ali em que o Congresso foi fechado, em que políticos foram perseguidos, partidos foram banidos. Olha, é inacreditável a cara de pau do cidadão que vira e mexe, fica aí posando de preocupado com a liberdade. Não dá para ver isso aqui e não ficar assim estarrecido. Porque se isso parte de uma pessoa menos esclarecida, que talvez não conheça, parte do Mourão. Agora, o Williams é porque o Mourão é general da reserva, então fica difícil para ele condenar. Que ficasse calado. Era menos pior do que falar o que ele falou, do que postar o que ele postou, com essa conversa fiada que é um desrespeito aos sobreviventes, às vítimas da ditadura, com os seus familiares, muitos que não sabem nem o paradeiro dos parentes que ainda estão desaparecidos, com aqueles que foram torturados e carregam, e vão carregar para sempre as marcas da ditadura. E vamos pegar aqui um exemplo, Dilma Rousseff, que você pode ter mil divergências com ela, no campo da política, em relação ao seu governo, mas ela foi torturada. E quando o Bolsonaro, covarde, canalha, foi votar pelo seu impeachment, que você pode até achar que ela merecia, não, é uma outra questão. Eu acho que ali não tinha o crime, não tinha, enfim. Ali também, chamado de golpe, seguiu o protocolo, o rito, o presidente da Câmara aceita, monta comissão, não sei o quê. Então, seguiu o protocolo. Mas a tal pedalada, conversa fiada para derrubá-la. Todos os ex-presidentes antes dela fizeram pedalada, governadores faziam. Era uma presidente enfraquecida politicamente, perdeu o apoio popular, sofreu impeachment.
E o Bolsonaro, ao votar pelo impeachment, enaltece o torturador da Dilma. E esse cidadão se diz cristão, sendo Jesus um torturado, um perseguido e condenado à pena de morte. O Bolsonaro, que disse que o erro da ditadura foi ter torturado e não matado, e ele fala ter matado uns 30 mil. Só que a ditadura, Bolsonaro, torturou e matou, perseguiu, tem gente até hoje, insisto, desaparecida. E a Dilma fez um longo fio lá no seu Twitter, agora chamado X, e aqui já adianto, serve até como uma leve cutucada, será? No governo Lula, que decidiu, por ordem do Lula, do presidente, e aqui é assim, a gente critica, elogia, passação de pano aqui não. Então vou trazer até um vídeo do Eduardo Moreira, apoiador do governo, que ficou revoltado com a decisão do governo, de vetar, um evento sobre o tema planejado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ah, é para pacificar, não sei o quê. Alguém acredita que isso vai adiantar alguma coisa? Olha, francamente, não precisava nem ficar acirrando ânimos, não. É uma questão de estar trazendo esse evento lamentável da nossa história para agora. Por quê? Para que crianças, jovens, que eventualmente não tenham noção da dimensão que foi, tenham a noção do que foi. Vários outros países fazem isso, o que não quer dizer que a gente deva ficar agora com essa animosidade eterna com as Forças Armadas. Mas lembrar o que aconteceu, isso tinha que ter sido feito. Posso estar errado, pode ser que daqui a pouco eu me arrependa e mude ideia, mas é o que eu penso para hoje. Aí a Dilma, então, voltando aqui, ela vai lá e escreve o seguinte: manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar que ocorreu no Brasil há 60 anos, em 31 de março de 1964, é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como quase ocorreu recentemente em 8 de janeiro de 2023. E o governo Lula decidiu não manter essa memória. Se fosse o governo Bolsonaro, que também decidiu não tocar no assunto, você até entende. Falou, opa, não, mas peraí. Agora o governo Lula, daqui a pouco eu vou trazer Eduardo Moreira emitindo a sua opinião. Continua Dilma. Como tentaram agora, naquela época, infelizmente conseguiram. Forças reacionárias e conservadoras se uniram, rasgaram a Constituição, traíram a democracia e eliminaram as conquistas culturais, sociais e econômicas da sociedade brasileira. O presidente João Goulart, legitimamente eleito, foi derrubado e morreu no exílio. No passado, como agora, a história não apaga os sinais de traição à democracia e nem limpa da consciência nacional os atos de perversidade daqueles que exilaram e mancharam de sangue, tortura e morte a vida brasileira durante 21 anos. Então, repito aqui, pode ser encarado por muitos como uma cutucada no governo Lula, que decidiu vetar eventos em alusão aos 60 anos. E eu vou pegar aqui alguns comentários rapidamente. O Luciano Carvalho escreveu: senador da República saudando a ditadura militar responsável pela morte, tortura e desaparecimento de milhares de brasileiros. Tenho nojo e asco de pessoas como você. O Marcelo Adnet postou a foto do jornalista Herzog, morto enforcado pela ditadura. O Adnet não escreveu nada e nem precisava. Para quem sabe ver essa cena, fica ainda mais estarrecido com a fala, tem até que se conter que vagabunda assim, do senador Mourão. O James, esse aqui, postou o seguinte, uma manchete. O Ciro Gomes chama general Mourão, vice de Bolsonaro, de jumento de carga. Isso aqui foi ainda na campanha em 2018, o Ciro depois repetiu isso outras vezes. Outro foi lá e disse: depois vem gente dizer que não queria golpe, o golpismo está nas suas veias. Pois é, não, a gente não queria golpe não, tá aí comemorando um golpe que implantou uma ditadura no Brasil por 21 anos. O deputado Alencar Santana comentou: sabe o que aconteceria na Alemanha se um militar fizesse uma saudação a Hitler hoje? Seria expulso das Forças Armadas e iria para a cadeia por uma boa temporada. Está na hora de criarmos uma lei para criminalizar a apologia à ditadura no Brasil. Olha, tem que até observar, porque talvez até já exista e só falta mesmo a aplicação dela. Bom, e para fechar esse vídeo aqui, eu quero trazer o desabafo do Eduardo Moreira no ICL, quando começou a surgir a notícia lá de que o governo quer esquecer os 60 anos do golpe militar. Então vou trazer a fala do Eduardo Moreira, em que ele vai elogiar e vai criticar a postura aqui do Lula. Vamos lá então. Aqui, ó. Além de atos contra a ditadura,
Lula desiste de museu de memória sobre repressão. O presidente não quer realizar nenhum gesto alusivo aos 60 anos do golpe militar. A ideia era que o novo museu fosse inteiramente focado no período da ditadura militar. O projeto não avançou porque o presidente não quer provocar atrito com os militares. Isso, em outras palavras, é o seguinte: tá com medo. Ah, mas Eduardo, tem que estar com medo mesmo. Então vamos assumir, gente. Vamos todo mundo falar que a gente ainda está sob tutela dos militares, que o governo se equilibra num fio de navalha, que se o governo fizer o que democraticamente foi escolhido pelas pessoas, ele vai ser deposto, vai ser tirado do poder contra a lei. Vamos trazer isso para a luz do dia e denunciar isso, porque tem duas opções. Ou o Lula está no fio da navalha, morrendo de medo dos militares, a gente tem a tutela dos militares, ou o Lula é covarde e não quer honrar as pessoas que morreram pela tortura. Só tem duas opções, não tem uma terceira. A única coisa que o Lula não foi ao longo da vida foi ser covarde. O Lula a vida inteira lutou, o Lula foi preso. Durante o período militar, o Lula fez discursos para dezenas de milhares de pessoas, subindo em palcos onde as pessoas não tinham coragem para subir. Eu conheço a história do Lula muito bem e eu tenho orgulho da história do Lula. Eu acho assim uma das histórias mais bonitas e corajosas. Então, se ele tem a coragem, irmão, vamos trazer para a luz do dia o outro lado. Então, o governo está sendo ameaçado. Então, o governo está no fio da navalha. Então, não tem estabilidade nenhuma. Então, não se pode confiar na lei. Não se pode confiar na lei. Eu acho que não está sendo ameaçado. Eu acho que é o Lula tentando conciliar. Lula, ao longo da sua trajetória, é considerado assim, um grande conciliador. Mas eu acho que exagera. Não adianta você querer conciliar com o sistema financeiro, para o sistema financeiro ficar bonzinho, porque nesse tipo de conciliação quem se ferra é o povo. Ah, Lula tentou conciliar com mais não sei quem, agora aqui com os militares. Não adianta, isso aqui tinha que ter sido feito, eu acho que é um erro do governo não fazer. E palavras como as de Mourão deixam claro a necessidade da gente não deixar a história morrer e ficar simplesmente achando que não, todo mundo já sabe, não, tinha que ter sido feito, o que não quer dizer que tem que ficar entrando em conflito com militares, não, tem bons militares, tem militares que cumprem o seu papel, mas tem alguns militares como o Mourão que, olha, fala bobagem, para não dizer comete eventualmente crime. Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então valeu, gente, até mais!